Ana, a gente falou da outra vez um pouquinho, bem passando sobre autismo, e muita gente perguntou aqui, né? Queria saber mais sobre autismo. O que a gente pode falar, a relação cérebro-autismo? Olha que interessante, né? O cérebro com autismo, né? É um cérebro que ele tem várias pequenas alterações em vários lugares, tá? É como se você tivesse... eu costumo dizer assim, o cérebro começa a se formar direitinho, com 3 meses o bebê e o cérebro está praticamente formado, aí do 3º mês até o 5º mês, você está todo formadinho. Aí do 5º mês ao 9º, você tem um excesso de material. Tá. E o cérebro, você passa por um período de lapidação, como se fosse o final da obra. Não tem excesso de tinta, de reboco, que você vai fazendo o acabamento. Sei. O cérebro passa por esse momento de acabamento. O que tudo indica hoje é que nesse momento do acabamento final, fica muito mais célula do que deveria. Então, você tem vários lugares, tanto que a neuroimagem de pacientes com autismo, você vê um hipofuncionamento em vários locais. Não é localizado num lugar como é, por exemplo, o TDAH. Entendi. Tá? Não é localizado como é o TOC, por exemplo, quem tem TOC. Então, o que a gente sabe é que esse excesso de neurônios acaba trazendo um processamento do outro lentificado. Então, por exemplo, a grande dificuldade... O excesso acaba sendo... prejudicial, porque tira a qualidade do reconhecimento. Por exemplo, uma pessoa com autismo olha aqui a nossa conversa e ele não consegue ler a linguagem facial. Por exemplo, quando você ri ou quando você não está gostando, não está gostando do assunto, que você faz assim... Ele lê visualmente... Mas ele não decifra. Porque ele não aprendeu lá atrás? Não, porque fixou? O cérebro dele tem uma dificuldade de microsegundos, milésimos de segundo, em processar aquela face e dar o significado. Tá. Se você mantiver durante muito tempo, ele vai processar. Se eu rio durante 1 minuto, tá. Aí, isso, ou então se eu fico com cara zangada durante um tempão, ele vai dizer, você tá zangado? Mas numa conversa social, numa relação social, você muda muito. Então, essa percepção social ele não tem. Entendi. Então, o que acontece? A condição sine qua non da pessoa com autismo é a dificuldade social. E a dificuldade de linguagem nessa troca social. Então, ele tem uma alteração de fala, de se expressar, ele tem uma alteração de identificar, processar o que o outro está simbolizando para ele. Tanto que, em geral, uma pessoa com autismo, ele gosta de um assunto, ele vai falar daquele assunto o tempo inteiro. É verdade. E você pode estar com a cara de tipo assim... É porque eu tenho um tio assim. E ele continua. Mas não é porque ele está implicando com você. É porque ele não faz essa leitura facial. E para fazer isso, a gente tem um tal dos neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? É esse que eu consigo ver em você. Entendi. Tá? Eu sei a fisionomia que você faz, que eu também faço. Esse neurônio espelho deles funciona mais lentificado. Olha que interessante. Exatamente. Por isso a dificuldade é de socialização. Porque ele não tem o traquejo social, a leitura social. Entre 2 autistas, talvez eles tenham o mesmo timing ou não? Ou talvez fique num time... Por exemplo, eles adoram música. Tá. Se eles tiverem o mesmo gosto musical, eles são capazes de passar 12 horas ouvindo a mesma música. Não são várias. Então, quando ele gosta de uma música, ele põe aquela música, talvez, repetida vezes. E não se enjoa. Então, assim, muitos apresentam dificuldade na linguagem, adquirir a linguagem, porque a linguagem é uma coisa que tem a linguagem falada, tem a linguagem escrita e tem a linguagem do corpo. Então, é claro que prejudica. Você prejudicando a interpretação de microfaces, de jeito do corpo, se a pessoa está descontraída, se a pessoa está tensa, dificulta essa linguagem também. Claro. Entendeu? Então, assim, agora é interessante porque é um universo singular. Porque, ao mesmo tempo, eles têm uma hipersensibilidade com o mundo.
Então, por exemplo, uma pessoa com autismo, você falar alto perto dele, ele interpreta como se você estivesse batendo nele. É mesmo? Eu tive um paciente que ele era de Santo Agostinho. Ele tem o Asperger, que é um autismo que ele aprende a ler, a escrever, ele não tem essa dificuldade. É um tipo de autismo ou não? Hoje a gente até separa. Antigamente se falava que era autismo de alta performance, porque a maioria autistas, das pessoas com autismo, a gente não usa mais autista a palavra, não, é a pessoa com autismo, né, para separar a pessoa da patologia. Eles tinham muita dificuldade, muitos apresentam dificuldade de ler, de escrever, de interagir, né? E o Asperger, ele não tem esse problema, ele não tem o atraso da linguagem, ele não tem o atraso da escrita. Onde que ele é parecido com... Na questão social. Ah, tá. Nessa interação e nessa fixação em determinados assuntos. Então, ele é bem mais flexível, mas ele também tem aquela rotina. Uma rotina... Porque que ele segue à risca. Mudar a rotina de alguém que vive com autismo é muito ruim. Desorganiza a cabeça. Toque? Seria Não é toque, mas ele tem rituais que é como se aquilo tirasse essa grande confusão das coisas que ele não entende, dessa hipersensibilidade. Então, quando você tem certeza que você tem ou desconfia que você tem uma criança com autismo, você nunca deve fazer aquele contato forçado, que você fala, ai, que bonitinha, a bochecha. Isso mata eles. Porque a interpretação deles é que você está batendo nele. Eu tinha um paciente que era do Santo Agostinho, ele tinha 9 anos. E aí um dia ele foi no meu consultório, a mãe falou, doutor, ele disse que a professora de português bate nele. Eu falei, mas bate? Eu falei, mas tem outras que batem? Não. Ele falava assim, eles repetem, né? Não, só ela. Eu falei, e qual a melhor professora? De matemática. Aí eu resolvi ir lá. Aí eu fui, me sentei, falei com os professores todos, me sentei na última coisa, e ele lá na frente. Sim. Aí daqui a pouco entrou a professora de português, e a professora de português falava assim, Gabriel, olha aqui, meu filho, presta atenção. Aí ele olhava pra mim lá atrás, fazia tá vendo? Assim. Tá vendo? Eu não falei? Aquilo pra ele. Aí eu fazia assim. E ela falava alto, sabe? Aí fiquei. Aí de matemática. Quando entrou, era uma japonesa, uma geisha. Falava baixinho, escrevia, papapá. Aí ele falava. Entendi. Aquela era uma fada, entendeu? Aí eu fui no recreio, conversei com os professores e falei, professor de português, olha, o timbre da voz, a maneira como você toca. A mulher começou a chorar. Mas eu achei que eu estava dando estímulo. Eu falei, não, você está certa. Serviria para qualquer criança, menos para ele. Ele é o contrário, você tem que falar baixinho, Eu só sei que 15 dias depois ele voltou na escola, aí ela falou, a professora de português, eu não vou conseguir ser que nem a Yoko. Falei, não precisa, mas para de fazer isso,